esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo comum da liturgia, e o tempo comum tem como espiritualidade a espiritualidade do discípulo. Isso é muito importante. Como se comportar no tempo comum? Como discípulo. E o que o discípulo faz, padre? O discípulo se senta aos pés do mestre, humildemente pede que o mestre conte de novo a parábola. Se nós não tivermos essa docilidade, nós não somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Podemos vir à igreja, escutar muito, mas ouvir pouco. O discípulo tem os ouvidos atentos e ouve sempre a palavra do mestre, e dela, das palavras do mestre, procura tirar a direção da sua vida e o consolo na aflição, o sentido no momento da dor. É dali, é da palavra do mestre. Por isso, para nós cristãos, o tempo comum é muito importante. Voltar à escola de Jesus, voltar ao discipulado, reaprender a ouvir. Peça isso hoje a Jesus. Senhor, dá-me ouvidos de discípulo. Quanto tempo faz que você não gasta um tempo com Jesus na Eucaristia? Quanto tempo você não toma um bronze diante do sol da justiça que é Jesus? Quanto tempo você gasta com Ele? Ser discípulo também é gastar tempo. É interessante hoje quando nós vemos os cursos, 1000 cursos que a internet, por exemplo, nos oferece, e as empresas de educação também, sempre está contado em horas. Para eu me especializar, preciso estudar tantas horas, cumprir tantos créditos, vencer tantas matérias. E nós queremos ser discípulo de Jesus sem ter tempo com Ele? Não funciona. Ser discípulos do Senhor. E é assim que começa hoje o Evangelho. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. É assim. Precisamos fazer essa experiência. E quem se aproxima de Jesus? Diz a primeira leitura: humildes da terra que pondes em prática os seus preceitos. Ainda a primeira leitura: um punhado de homens humildes e pobres. E São Paulo, na segunda leitura, mata a charada, né? Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera fraco, para assim confundir o que é forte. E depois vai dizer: para que ninguém se glorie diante dele. Somos nós. O tema da pobreza, da humildade, aparece de novo no Evangelho das Bem-aventuranças, não é? E é bom nós entendermos bem essa matéria, irmãos. Precisamos. O tema da pobreza em espírito e de todas as outras bem-aventuranças que nós lemos hoje no Evangelho, não é uma questão de ter ou não ter, mas é o modo como nós nos relacionamos com as coisas que nós temos, conosco mesmos e com o próximo. Jesus, no Evangelho de hoje, o Evangelho das Bem-aventuranças, nos dá um verdadeiro programa de vida. E nós somos discípulos.
queremos aprender do Mestre. E Jesus hoje dá a lição mais importante. Bem-aventurados. Acho que vocês já devem ter escutado isso algumas vezes, né? Nas homilias. Mas o que significa bem-aventurança ou bem-aventurados? Felizes. É isso. A lição de hoje é sobre alegria. É sobre felicidade. Nós podemos dizer que Jesus começa pelo final. Porque o nosso final, o que nós queremos chegar é justamente a felicidade. E qual é o problema? Por que eu preciso de um mestre? Porque eu não sei chegar lá. Porque eu me equivoco, porque eu erro. Porque eu meto os pés pelas mãos, é assim. Esse é o nosso problema. Conosco mesmos, com as coisas que nós temos e com as outras pessoas, nós metemos os pés pelas mãos. E achando que vamos ser felizes, acumulando, tendo muito, ou então nos resguardando, nos protegendo, nos defendendo, ou então afastando os outros, nos defendendo dos outros, julgando os outros. Nós achamos que assim nós podemos ser felizes. Está errada a medida, está errado o modo. E Jesus, nas bem-aventuranças hoje, nos dá uma aula. Em primeiro lugar, bem-aventurados os pobres em espírito. Que é essa pobreza que Jesus Cristo nos fala? É a pobreza do modo como nós nos relacionamos com as coisas. De vez em quando volta à moda, porque isso também é humano. Esse minimalismo, né, que vem se falando tantas vezes hoje, ou a sobriedade e a simplicidade de vida, geralmente trazem consigo alegria, despreocupação e paz. Nós precisamos ser assim. Essa pobreza em espírito regula o modo como nós lidamos com as coisas. Rico não é quem tem muito, rico é quem precisa de pouco. E seremos mais autênticos e mais felizes na medida em que a nossa felicidade, a nossa alegria estiver menos pendurada nas coisas. Só sou feliz com esse celular. Pobre de mim. Só sou feliz com este carro. Pobre de mim. Só sou feliz com este cargo. Pobre de mim. Na medida em que a minha felicidade depende das coisas, como eu sou vulnerável. E aí, claro, de uma hora para outra, eu perco essas coisas que no fundo são assim, a gente perde elas e perde junto a alegria. Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados aqueles que sabem lidar com as coisas com espírito de pobre. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos. Tem tradução que diz os que choram, não é? Porque serão consolados de Jesus. Quem são os que choram? São aqueles que são capazes de se arrepender. Tem muita gente que leva por aí uma espécie de lema no peito que diz: eu não me arrependo de nada. Pobre dele, infeliz. Nós somos pecadores e aí todo mundo bate no peito e diz que é. Rezamos a Ave Maria e pedimos, né? Rogai por nós pecadores. Como é possível que nós, imperfeitos e pecadores, não nos arrependamos de nada? Ai daquele que não se arrepende? Ai daquele que não aprende com seus erros? Ai daquele que não olha para trás e fala assim: puxa vida, perdi tanto tempo, mal gastei o meu tempo, as minhas coisas, as minhas amizades, o tempo com aquela pessoa e com a outra. Às vezes é assim, né? Às vezes quando a gente perde uma pessoa querida, é que a gente bate na testa e fala: meu Deus, como eu poderia ter aproveitado mais. Bem-aventurado você que chega a essa conclusão, porque daqui para frente é vida nova, e você vai aprender a aproveitar melhor as coisas, será consolado, diz o Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quem são esses mansos dos quais o Senhor fala? São aqueles que entendem que não é pela força que a gente muda as pessoas. Se fosse assim, meus irmãos, o mundo já tinha resolvido há muito tempo. A grande lorota do século é que quando nós tivermos poder, melhoraremos o mundo. Não é verdade. Enquanto nós não formos mansos, Santa Teresinha explica tão bem isso. Enquanto nós não formos mansos, nós não possuiremos nem mesmo a terra do nosso coração. Quanto mais poderemos fazer alguma coisa fora. O manso é aquele que consegue,
com uma vontade firme, perseverar, mas abre mão da violência. Quando eu lido com o outro, ou eu tenho a mansidão, ou eu descambo sempre para ingratidão, para violência e para tantas outras coisas ruins, não é? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E esse também é um ponto importante. Eu acho que uma das grandes crises do mundo de hoje é porque nós não temos mais ideais elevados, né? Contentamos-nos com a média. Ou então vamos atrás das coisas sem pensar por nós mesmos. Seguimos umas espécies de líderes, né? Quem tem fome e sede de justiça é aquele que bota o coração nas coisas. E aí está uma miséria muito grande que nós temos. Às vezes nós nos damos pouco, sabe? Parece que estamos sempre economizando. Não damos o melhor de nós. Dê o melhor de você. Aqui no Ministério de Música, aqui nos meus ministros, catequistas, famílias, pai, mãe, filhos. Se nós não damos o melhor de nós, somos uns miseráveis. Bem-aventurados os que têm fome e sede, procuram a excelência sim, e serão saciados sim, porque Deus não te colocou no mundo à toa não, meu irmão, é para você ser um dom para os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, e aí também fica difícil, não é? Como é difícil perdoar, sentir com o coração do outro. Tem gente que nem tenta, já se defende antes da guerra. Faça a experiência, entre no combate. Um coração que aprende a perdoar é um coração em paz, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Uma luta hoje também muito grande, né? Uma sociedade que só vê o outro como objeto de consumo, na pornografia, nas músicas, nas relações interpessoais. Tem gente que não sabe nem ser amigo. Tem gente que já passa da relação da família em casa, com o pai e com a mãe, direto para a cama do outro. Mas não sabe nem ser amigo. Se encontrou num dia e nem ali sabe ser puro. No primeiro dia já mete o pé na lama. Bem-aventurados os puros de coração, aprenda este caminho. Se você não é feliz é por causa disso. Jesus está te ensinando. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, e vocês sabem que a paz não nasce sozinha. O Papa Francisco nos ensina muitas vezes nas suas homilias que a paz é uma construção. E quando é que se constrói a paz? Se eu tiver errado, vocês me digam. A paz eu construo quando eu podia dar aquela resposta, mas eu me calo. A paz eu construo quando eu podia não compreender o outro, porque o outro fez isso, mas eu compreendo. A paz eu construo quando eu estendo a mão a quem não me estende a mão. A paz eu construo aqui quando eu olho, quando ninguém me vê. Ai, padre, mas ninguém se preocupa comigo. Pois é, mas você será um construtor da paz quando você se preocupar com o outro. Só quem constrói a paz pode ser chamado filho de Deus, porque vê o outro como irmão. A desgraça entre os irmãos é quando estão em guerra. Construa a paz, construa. Sem paz não há conversão, só há luta por ideologias. Não. Bem-aventurados os construtores da paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Também esse é um tema muito importante hoje, não é? O bem tem seu preço e as suas consequências. O grande problema é que às vezes nós não entendemos bem o que é justiça, não é? Às vezes ficamos só pensando do nosso lado. Se me convém, se convém ao meu grupo, se é assim que nós pensamos. E quando é o outro lado que está sofrendo uma injustiça, aí eu me calo, fecho os olhos e não me preocupo. Isso não é justiça. Isso é partidarismo. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque querem a justiça para todos, até para os inimigos. Porque se não é assim, meus irmãos, um dia chega a nossa hora. Bem-aventurados os que são perseguidos
por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E são felizes, hein? Triste é quem cruza os braços, sempre. E a última bem-aventurança, Jesus fala para nós. Nada disso é tão simples assim, não é? E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Meus queridos, vocês já passaram por isso, eu também. Não precisa fazer nada. É só fazer o bem e a gente já é perseguido. Ele é diferente, ela é diferente. Agora está com essas ideias, agora não vem mais com a gente, agora fica indo à igreja. As coisas mais simples e puras se transformam em ocasião de perseguição quando nós nos unimos a Cristo. Mas não tem problema, porque naquele momento em que aquele mesmo que nos persegue precisar de uma palavra e de alguém, a quem ele vai procurar? A gente. É assim. Geralmente tem aquela pessoa que é conhecida como a beata ou o beato da família, não tem? Aquele ali é o beato, aquela lá é a beata. Reza o terço, uma pessoa, né? Pois é. Às vezes vira piada no grupo dos primos, das primas, dos amigos, dos irmãos, mas na hora que o calo aperta, é no nosso ombro que vem chorar. Pois é. Vale a pena. Vale a pena. Que o Senhor Jesus Cristo nos conserve na alegria da bem-aventurança, aprendendo a lidar conosco mesmos, demos o melhor de nós, né? Com as coisas que nós temos, não desperdicemos. Hoje eu escutava o Papa no Ângelus dizendo: 2/3 de tudo aquilo que nós produzimos como alimento é desperdiçado num mundo que tem fome. Pois é. Ser bem-aventurado é não desperdiçar também. E com o próximo, não descartá-lo e usá-lo somente segundo os nossos interesses, não. Amá-lo e fazer com que ele cresça. Porque quando meu irmão cresce, eu também cresço junto. Essa é a lógica do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.